Gente, está sendo gravado, depois vocês quiserem assistir novamente, podem assistir, tá? Eu preparei hoje para vocês alguns slides, mas vocês também podem participar, como na outra vez, né, fazendo perguntas, pedindo para interromper e a gente conversa sobre o tema, porque como é um seminário, a gente pode ir fazendo bem devagar, sem muita pressa, né? O importante é que cada vez a gente dá um toque no tema, né? Eu queria saber de vocês, o que para vocês, né, o que vocês estudaram até o momento, qual que é o sentido né, o que ficou para vocês do inconsciente? De tudo que vocês estudaram, o que ficou na memória de vocês? Que é importante isso, né? Antes da gente começar a apresentação teórica. Quando vocês atendem na clínica, quando vocês estão fazendo a análise de vocês, o que fica do inconsciente? Pode falar sem medo. Eu acho que fica a impressão, mas impressão no sentido de estar impresso, do quanto ele é presente, do quanto ele é atual, ainda que esteja no passado. Isso. É uma boa colocação. E você, Rita, o que você pensa sobre isso? Eu acho que quanto mais intensa é a minha capacidade a minha possibilidade, a minha liberdade de associação na minha análise e só comprova aquilo que Lacan falou, né? É formado com a linguagem, né? Quer dizer, foi formado com a linguagem e está sendo revisto com a linguagem. Tem hora que eu sinto isso, sabe? Exato, isso mesmo. É um negócio muito real, né? Não dá para... Interessante que é real mesmo, né? Real é inconsciente, né? Exatamente. Isso que eu Faz parte também do real, né? Você, Kátia, quer falar alguma coisa sobre o que ficou para você do inconsciente? Está me escutando, Elci? Aham, estou te escutando. Nossa, essa pergunta é difícil, hein, Elci? É difícil. Hoje eu li alguma coisa sobre condensação, né? Aí tem uma parte lá na explicação do dicionário que fala assim que a condensação ele dá um exemplo assim, é como se fosse aquele texto, né? Quando a gente vai escrever um texto, aí tem partes que a gente coloca em negrito e tem partes que a gente coloca em itálico, né? Foi mais ou menos isso que eu entendi. A gente não sabe explicar por quê, mas a gente sabe para que funciona, né? Aí, na hora, assim, me veio assim, né? É muito parecido com o inconsciente, né? Tem coisas que a gente fala e vem para a consciência e a gente entende, né? Mas, assim, a maioria não, né? A maioria a gente é como se funcionasse na vida da gente, assim, de uma forma que a gente não sabe, não consegue explicar, né? De forma objetiva, né? Mas sabe para que serve. Está ali, mas está fora da razão, né? Isso. É mais ou menos isso. Hoje eu estou entendendo o inconsciente hoje desse jeito. E você, Vanícia, gostaria de falar o que ficou até hoje sobre o conceito de inconsciente para você? Está desligado seu fone, Vanícia. É complexo e difícil, né? Eu penso que é um lugar que... É um lugar para onde vai as palavras não ditas, né? Onde as coisas ficam adormecidas. Mas o consciente é como um vulcão. Para mim, assim, vejo um vulcão adormecido. De vez em quando desperta. De vez em quando entra em erupção. Legal. Não sei se você entendeu a comparação que eu quis fazer, mas
Toda vez que eu lembro do inconsciente, é mais ou menos isso. Uma boa metáfora, né, para falar do inconsciente. Então, tá bom, mas é tudo isso, né? E isso que vocês falaram da linguagem é de suma importância, onde há linguagem há inconsciente, né? O ser humano está ali. Então, eu vou colocar aqui a apresentação e nós vamos parando de vez em quando para discutir. Aí eu não vou ver vocês, mas a gente vai parando, tá? Bom. Então, vamos lá. Das Iambavust, o inconsciente. Por que eu coloquei isso aqui? Exatamente porque essa tradução, o inconsciente, na nossa língua, ficou muito ruim para realmente dizer o que é que o Freud queria dizer com o inconsciente. Então, a palavra que ele usou, das Iambavust, não é da consciência, para além da consciência, né? Podemos fazer essa tradução. Mas não tem uma palavra no português para a gente traduzir, né? Então, a gente tem que pensar assim, que o inconsciente em português, na nossa língua, é alguém que está adormecido em termos assim de um coma, não é? Tipo assim, está inconsciente, ou nunca vem à tona, e das Iambavust é exatamente o contrário, como vocês colocaram, está em todo lugar, no nosso corpo, né? Na nossa fala, nos nossos sintomas, nos nossos gestos, está inteiramente no nosso corpo, ele não tem um lugar definido para estar, ele se manifesta, né? E ele se manifesta através dessas representações que nós vamos ver depois, né? Que são os sonhos, os atos falhos, os xistes, os sintomas. E aí nós podemos fazer a pergunta, será que o inconsciente foi descoberto por Freud, mas ele não existia, né? Pelo contrário. Então, onde há ser humano, né, nós podemos verificar aí na história, que hoje já tem algumas descobertas, que antigamente, no Antigo Egito, as pessoas, quando estavam muito estressadas ou adoecidas, elas iam para um lugar, tipo um spa, e lá existiam sacerdotes ou pessoas com mais capacitação para atender aquelas pessoas. Então, eles pediam para a pessoa deitar e falar daquele mal-estar que a pessoa estava tendo. Além de falar do mal-estar, também eles pediam para contar os sonhos. E ainda a pessoa podia fazer atividades físicas, mudar a alimentação e etc. Mas o que é mais importante é que tinha um momento para fala. E ali o inconsciente se apresentava também, se representava, né? Então, desde aquela época antiga, o inconsciente existe. Onde existe ser humano, e com linguagem, está ali o inconsciente. E também nós vimos pela mitologia grega, desde a antiga Grécia, nos templos também, eles tinham esse tipo de escuta, como nós temos hoje na psicanálise. Então, os sacerdotes escutavam as pessoas que estavam sofrendo. E isso é contado, né, essa compreensão mítica do inconsciente, né, essa compreensão mítica da linguagem, é esse aspecto inconsciente do ser humano. Para aquelas pessoas que chegavam lá buscando uma ajuda, eles confiavam naqueles sacerdotes, naquelas sacerdotisas, e eram curados daquele sofrimento, como hoje também a gente vê com a psicanálise. Então, o que Freud vem trazer de novidade em relação a esse Das Iambavust? Né? O que ele fez, o Freud, em relação a isso? Ele faz um reconhecimento, valorizando esse inconsciente e o desejo que ali está recalcado. Aquilo que faz movimentar a vida. Né? Como alguém falou, né? A Vanícia falou assim, como se fosse um vulcão, né, adormecido. Então, tem um desejo ali adormecido, e aquele desejo é despertado, à medida que o sujeito vai falando, né? Ele vai falando desse desejo,
algo escapa à consciência. Então, o Freud vai mostrar o tempo todo na sua obra, e depois Lacan e outros pesquisadores psicanalistas vêm mostrar, e a gente vê isso na clínica também, que o tempo todo algo em nosso ser escapa. E é isso que é trabalhado na psicanálise. Então, Freud, ele teve interesse em poucas opções de faculdades, por causa que ele era judeu, como nós vimos no primeiro seminário, né? Então, ele foi para a Universidade de Viena fazer medicina. E lá ele tinha o hospital da universidade, que ele tinha contato com os pacientes. E ele entra nessa faculdade em 1873 e forma em 1881. Bom, então, como que ele foi, né, trabalhando e vendo, assim, tentando justificar o que era isso, né? O que no ser humano tem, que vai além da razão, e que pode trazer muitos sofrimentos, tanto corporais, quanto por pensamentos, e nas relações, né? Sofrimentos que atingem todos os aspectos do ser humano. Então, ele faz estudos teóricos, pesquisas, faz estágio no hospital durante a época que ele era estudante, e atende os pacientes, escuta os pacientes, mas também ele era muito curioso, era um pesquisador desde o princípio, né, muito estudioso. Ele conhece Breuer, que foi um professor dele, e os dois começam a trocar algumas observações que ele tinha como aluno e Breuer como professor. E quando ele conhece o Breuer, ele fica muito amigo do Breuer, porque Breuer também percebeu em Freud que ele era diferente dos outros alunos, que ele tinha um interesse a mais além do biológico na medicina. Foi quando ele apresenta para Freud o caso Ana O, que vocês já conhecem, né, com certeza. Então, ele fala que essa paciente, nesse estado, que comecei a tratá-la, que ela estava imobilizada, né, tinha dificuldade de tomar água, etc. E ele reconheceu a gravidade da perturbação, que era uma perturbação psíquica que ela teria que lidar, né, e que ele estava tentando ajudá-la. Então, ele percebeu que a doença também não era só física. Breuer traz isso para Freud. E Freud fica encantado com o que Breuer falava sobre a paciente. Então, ele, num determinado momento, né, conta para Freud que percebeu que havia dois estados de consciência, inteiramente distintos, que se alternavam de modo frequente e súbito e que se tornaram cada vez mais diferenciados. Num desses estados, ela reconhecia seu ambiente, ficava melancólica e angustiada. No outro, ela tinha alucinações e ficava travessa, isto é, agressiva, jogava almofada nas pessoas, tanto quanto permitiam as contraturas, porque ela tinha aquela contratura, né? Bom, então deixa eu dar uma paradinha aqui para a gente discutir sobre isso. O que vocês viram aí que chamou a atenção? Desse momento que eu falei aí, um pouquinho da história, né, para a gente falar sobre o inconsciente, chegada do Freud na universidade, as observações dele, a ajuda do Breuer. Alguma coisa chama a atenção de vocês, que vocês não tinham visto ainda? Por enquanto, para mim, não tem nenhuma, eu acho que nenhuma pergunta, nenhuma questão, né? A gente vê que, à medida que o caso vai desenvolvendo, o Breuer passa o caso para o Freud, né? Ele fugiu, né? Diz que ele fugiu do diabinho da paixão, né?
Na verdade, o Freud não aceitou o caso. O Freud não atendeu a Ana O. Mas o Freud, ele aceitou o caso, né? Mas ele não atendeu, né? Ele aceitou estudar o caso com Breuer. Eles publicaram o livro, né, o texto. Mas ele passou a Ana O para um psicanalista de outro lugar. Pois é. E aí, né? E o que será que aconteceu ali, né, na hora que o Breuer não dá conta da Ana O? O que vocês acham que aconteceu na relação ali? O envolvimento dele com ela, né? Então, aquilo que Freud... E foi para a lua de mel, né? Exatamente. Então, aquilo que o Freud fala, né, da contra-transferência. No caso do Breuer, a transferência virou contra o tratamento, né? Então, virou uma contra-transferência, porque o analista, no caso, Breuer, não deu conta. Mas ele traz uma grande ajuda para a psicanálise com esse caso, né? Mesmo ele não dando conta de atendê-la, porque ali fica clara a transferência dela por ele, né? Inclusive ela engravida psicamente, né? Tem uma pseudociese, e aí a gente vê a magnitude da transferência, né? Ela ficou tão encantada com o Breuer, pela escuta, que ela literalmente ficou apaixonada por ele e faz uma gravidez psíquica, né? Alguma questão, Vanícia? Está desligado seu fone. É interessante a ele, como aluno ainda, e ele confiar nesse caso, né? Acho que ele não viu saída ali. Ele começou a contar, né, para Freud. Freud ainda era estudante, depois Freud forma e vai para Paris, né? Depois, quando ele volta, ele continua contando sobre o caso. Porque realmente, né, por isso que é importante ter supervisão, né, quando você está começando o trabalho da psicanálise. Porque o analista também, além da análise que ele faz, ele precisa de um escutador sobre aquele caso, né, porque é difícil, é muito solitário, né? Esse trabalho de ser analista é um trabalho muito solitário. Agora, eu acho que é um negócio que cada paciente é diferente, né? Por isso que precisa disso aí sempre, né? Mas quando começa, né? Eu acho que eu sinto que vai ser para sempre, né? Enquanto eu estiver atendendo alguém. Tem que ter um escutador, né? Tem hora que a gente fica totalmente cega, né? Tem hora que fala assim, eu estou trazendo porque eu não estou entendendo nadinha. Estou precisando te enxergar. É cego, né? Você vai... Tem coisas que não é tão mobilizador como uma paixão. É assim, cai numa rotina, numa monotonia com o paciente, às vezes. Para ele, a coisa está fluindo, mas para você não está. Como assim? O que está acontecendo? Dá um nó, né, Rita? Isso, esse nó. Tem a ver com o inconsciente do analista também, né? Bem, as questões do analista. Exato, por isso que a análise é importante e a supervisão também. Porque a resistência é nossa mesmo, né? Camila está falando alguma coisa ali. Quer falar, Camila? Vai nas nossas próprias questões, né? Eu acho que por isso também, né? Exato. Tem isso que a gente não pode perder de vista, né? Exatamente. Por isso que a análise pessoal de um analista é de fundamental importância, né? Você ia completar alguma fala, Vanícia? Eu ia dizer que é isso que a Camila mesmo falou, né? Tem hora que você sai de uma sessão que você, não sei vocês, né? Meu Deus, o que eu fui útil aí com esse ser humano, né? Porque a demanda é tão grande, né? E que se a gente não tiver em supervisão e análise, a gente não dá conta. É difícil mesmo. Principalmente... Porque você vai de encontro ali... Você vai de encontro ali, né, com questões que são suas também, pessoais, né? Exatamente. Que chegam para você deles, né? Que é deles, mas que também
que Tem também coisa que atravessa a gente, né? exato. E isso é muito importante, né? A gente estar atenta a isso, porque mesmo que você esteja em análise, às vezes ainda não chegou naquele ponto de trabalhar aquela questão que o paciente traz. Então, aí você tendo o analista mais uma supervisão, aí te ajuda, né, a desvendar o nó. Então tá, vamos continuar mais um pouquinho. Bom, então, diante dessas questões todas, o Breuer ficou muito incomodado, né, com o caso da Ana O, que vocês já conhecem. Ele tenta passar o caso para Freud, depois que Freud forma, né, mas o Freud também não quis, mas propõe a ele fazer um estudo com ele do caso, porque ele ficou muito interessado naquilo que o Breuer percebeu do caso da Ana O. Aí o Breuer percebe que Freud tinha muito interesse em fazer pesquisa e continuar estudando. Então, ele propõe a Freud que ele fosse para Paris, né, encontrar com Charcot, porque Charcot estava trabalhando no Hospital Salpêtrière e tinha mais de 5.000 mulheres com sintomas histéricos, né, que o Charcot atendia, e ele mostrava para os colegas, né, que a doença daquelas mulheres, na sua maioria, não eram neurológicas nem psiquiátricas, mas sim era um distúrbio histérico. E ele tenta definir a histeria e faz vários estudos, dá alguns textos para Freud traduzir para o alemão, e eles fizeram um trabalho juntos, e foi muito interessante, muito importante para Freud, o que ele aprendeu com Charcot. E Freud ficou chocado de ver o estado, né, daquelas mulheres, a forma como elas eram tratadas lá no hospital, porque elas eram tratadas como se elas fossem loucas, e na verdade elas não eram loucas. Então ele fazia hipnose nas mulheres, e homens também, que tinha alguns homens internados, e percebia que ali estava algo do inconsciente que não aparecia na consciência. Quando a pessoa voltava da hipnose, ela esquecia o que ela tinha falado. E aí Freud, né, junto com Charcot, foi percebendo que não adiantaria fazer hipnose. Mas para que serviu a hipnose? Ela serviu para acrescentar nos estudos sobre Dusenberg-Klust que existe algo que vai além dessa consciência, que tem uma lógica, mas não é uma lógica racional, né? É algo que escapa. Então, Freud volta, depois de 6 meses lá com Charcot, ele volta para Viena, monta seu consultório, tenta mais um pouco fazer pesquisa na universidade, mas ele ganhava muito pouco, e já tinha começado a nascer seus filhos, então ele abandona, né, de uma certa forma, a pesquisa. E o Breuer ficou muito implicado com isso, porque ele queria muito que o Freud continuasse as pesquisas. Então, o que Breuer propôs para Freud? Que ele continuasse a pesquisa e ele emprestaria o dinheiro para ele. Inclusive, quando ele foi para Paris, ele deu dinheiro para Freud, né? Então, ele foi, assim, o provedor dos estudos do Freud. Inclusive, quando Freud, né, deu o nome de psicanálise, e todo mundo, né, foi aplaudi-lo, né, pela descoberta, por essa construção da psicanálise, ele disse em público que todos esses valores aí deveriam ser feitos, né, homenageados Breuer, não ele, porque o Breuer que ajudou ele a começar a criar a psicanálise. Então, nasce assim a psicanálise, né? Ela tem uma história através dos estudos do inconsciente. E Freud começou a escrever, conheceu. Vocês querem comentar alguma coisa? Querem comentar alguma coisa? Tudo certo?
Pode continuar? Uhum. Então, tá, porque eu escutei alguém falando. Então, Freud, além desse contato com Breuer, né, as discussões que eles tinham sobre os casos e outros casos no hospital, ele continua trabalhando no hospital, só que ele desiste da faculdade como pesquisador por um tempo, depois ele volta. Aí ele conhece o Fliess no pequeno congresso, porque os congressos antigamente era assim, tipo 10 pessoas, 5, né? Os colegas se encontravam e chamavam de congresso. E ele achou o Fliess, assim, de uma inteligência singular. E o Fliess, ele não entendia nada que o Freud falava pelas cartas, mas ele escutava Freud. Então, é como se ele funcionasse como um supervisor de Freud, né? Ou mesmo psicanalista, né? Porque ele fazia algumas pontuações, então o livro dele é esse aqui, essas cartas, né? 284 cartas, que vale a pena vocês terem para ler, que é muito interessante. Todo o nascimento da psicanálise está ali escrito, né? Então, Freud conta para ele sobre os casos, sobre os sonhos, e à medida que ele vai descobrindo, né, as formações do inconsciente, como que esse inconsciente escapava e aparecia, então ele vai contando isso para a Fliess. Vale a pena vocês terem isso aí. Então, aí Freud, nesse período de 1887 a 1904, ele escreve 284 cartas contando as suas descobertas para Fliess. E você percebe que algumas vezes ele tinha acesso às respostas de Fliess, e Fliess parecia que não estava entendendo nada, né? Mas valeu, né? Foi muito bom. Porque para você criar alguma coisa, você tem que também ter um público, né? Alguém te escutando. Então, tinha o Breuer, tinha o Fliess, né? Tinha o Ferenczi também na época, que escutava ele. E nessa época, em 1900, ele escreve a interpretação dos sonhos, a partir dessas escritas para Fliess, né? Que ele, em 1895, ele fala para Fliess que tinha o segredo do sonho se revelou por ele, né? Que ele tinha descoberto o segredo do sonho. Aí ele faz alguns textos, junta em um só, escreve sobre o trabalho dos sonhos. Essa tradução, interpretação dos sonhos, também não é uma boa tradução. Na verdade, a tradução deveria ser trabalho dos sonhos, né? Os trabalhos dos sonhos, ou trabalhos dos sonhos. Por quê? Porque ele vai mostrar o tempo todo no texto da interpretação dos sonhos que realmente é um trabalho que tem que ser feito. Depois nós vamos voltar um pouquinho sobre a interpretação dos sonhos, que é uma das formações do inconsciente. Nessa época também, antes da interpretação dos sonhos, entre 1891 e 1893, que ele ainda estava, né, fazendo interlocução com Breuer e também com Fliess, ele escreve esse texto sobre a linguagem, que foi traduzido como sobre a concepção das afasias. É um texto fantástico, né? Então, nesse texto, ele valoriza a linguagem, tanto a fala como a palavra como uma representação. Então, a primeira vez que ele fala da palavra como uma representação. E também ele define a linguagem como um aparelho. Como ele também estava tentando escrever sobre o aparelho psíquico, ele fala que a linguagem era como se fosse um aparelho, quer dizer, algo estrutural, né? Então, daí é que Lacan vai, né, beber nessa fonte para falar da estrutura da linguagem. E lá ele apresenta alguns casos de afasia, mas ele os nomeia não como uma patologia neurológica ou neuropsíquica, né? Neurofísica, ele vai mostrar que era uma falha que tinha na linguagem e que não tinha a ver com o orgânico. E ele fala disso, né, no sentido assim, de que a linguagem não é uma coisa linear, alguma coisa escapa, alguma coisa falha. E a afasia é um tropeço da linguagem, né? É uma forma de dizer algo sobre si
que falha ali na linguagem. E aí ele vai valorizar muito a palavra também nesse texto. Vai dizer que a palavra é, então, uma representação complexa que consiste nas imagens mencionadas e a palavra corresponde a um intricado processo associativo. E aí ele faz um esquema muito interessante, que é esse aqui, da representação ligada à associação de objetos, de imagem, né? E ele vai falar que nessa associação de objeto tem que ter o visual, o tátil, o acústico, né? A imagem sonora, a imagem de leitura, a imagem de escrita, a imagem motora, para acontecer a palavra. Então, olha quantas coisas muito interessantes que ele percebe para a pessoa chegar a falar, né? Então, quando a gente observa o bebê, né, Rita, você que estava aí trabalhando com bebês, o bebê tem que passar por todo esse processo desse gráfico, né, para dar conta de falar uma palavra. Então, primeiro, a mãe se apresenta, vamos dar o exemplo da mãe, né? A mãe se apresenta no visual, no tátil, né, no acústico, no som, e a mãe vai falando mamãe, mamãe, até que a criança começa a falar mã, né? E depois, mais tarde, é que ela vai escrever a palavra mamãe. Então, deixa eu... Bom, e aí, o Breuer, junto com Freud, eles escrevem, então, os estudos sobre a histeria, e faz como casuística o caso Anaó, que foi uma das inaugurações, né, de toda a obra completa que a Imago trouxe para o Brasil, que hoje tem várias outras traduções, né? Mas foram um dos primeiros textos, aquele estudo sobre a histeria. Então, no trabalho dos sonhos, ou interpretação dos sonhos, aqui está, né, nesse livro do Freud, toda a base, os fundamentos da clínica psicanalítica. Então, lá ele fala sobre como que o inconsciente se apresenta e representa, o lugar do analista, a importância da associação livre e também da transferência, né? Então, essa fundamentação da psicanálise, da clínica psicanalítica está ali. E também uma fundamentação da organização psíquica, né, que ele vai falar sobre o complexo de Édipo, inclusive ele vai mostrar um sonho dele, né, um sonho edípico de uma viagem do trem, e assim por diante. Vai falar sobre aparelho de linguagem, aparelho psíquico, e aí ele já está criando a primeira tópica, né, pré-consciente, inconsciente e consciente, inconsciente, pré-consciente e consciente. Então, ele já está estruturando toda a teoria da psicanálise. Vocês veem que ele vai fazendo uma descoberta do que é esse das e ambelust, esse que escapa, né, do inconsciente, esse inconsciente que escapa através das formações, e ele vai mostrando que é possível você ver isso através dos sonhos, dos atos falhos, dos xistes e dos sintomas. Mas para acontecer uma análise, para você realmente ter contato com essa singularidade do seu ser, dessa essência, você tem que associar, né? Não adianta só contar para o analista ou para outra pessoa, você tem que fazer associações de palavras para que o verdadeiro desejo vai aparecer. Nessa época, entre 1900 a 1905, o Freud vai escrever três textos fundamentais para falar do inconsciente e da clínica psicanalítica, as bases da clínica psicanalítica. Então, é o trabalho dos sonhos, né, ou a interpretação dos sonhos, em 1900, a psicopatologia da vida cotidiana, em 1901, e os xistes e sua relação com o inconsciente. Então, tanto a psicopatologia da vida cotidiana, quanto os xistes em relação com o inconsciente, ele dá, assim, traz, assim, pérolas sobre essa questão da estrutura da linguagem, né, esse escapar, né, de algo que é nosso, da nossa intimidade, e ele traz isso de uma forma muito interessante, né? Na interpretação dos sonhos, ele vai dar muitos exemplos, inclusive dele mesmo. Na psicopatologia da vida cotidiana, ele vai contar sobre vários atos falhos também, inclusive dele. E os xistes e sua relação com o inconsciente também, inclusive ele fala de xistes
cômicos, né, e vai dando vários exemplos. Bom, então, alguns conceitos importantes foram estudados, reconstruídos, né, por Freud, depois por Lacan e outros pesquisadores. Então, esses conceitos são a linguagem, a condensação e deslocamento, que são os mecanismos da linguagem, a metáfora e metonímia também, que são mecanismos da linguagem, que é falado por Lacan, o recalque, desejo, a transferência, a pulsão, o complexo de Édipo, repetição, gozo, e etc. Né? Tem outros conceitos, mas esses são fundamentais para a gente estudar. Em 1915, o Freud continuou assim, o tempo todo na obra dele, falando sobre esses conceitos, né, e tentando definir esse Danse e Amberlust. Aí ele vai dizer que tem algumas características importantes nesse inconsciente, que a sua singularidade, que ele é atemporal, nem tudo é recalcado, porque aquilo que é pré-verbal não foi recalcado, então, geralmente não vem para o campo simbólico e fica lá no campo do real, mas está lá, né? Alguém falou disso, assim, você sabe que está ali, né? Está em negrito, né, Kátia? Uhum. Lógica diferente do racional e tem uma estrutura de linguagem. Então, ele define claramente, assim, sobre esse Danse e Amberlust. Bom, então ele vai falar sobre os sonhos, que é muito importante, né, que o sonho não é o analista que vai interpretar o sonho, ele vai dizer que o sonho é do sonhador. É necessário uma associação livre do sonho que o sonhador faz para que ele tenha uma significação para o sonhador. Então, esse discurso do sonho, ele é criado pelo sonhador. A interpretação é do próprio sonhador. O sujeito aparece dizendo do seu próprio desejo, né, quando ele traz um sonho. Então, não adianta só contar o sonho. E ele vai dizer mais ainda, ao falar de seu sonho, vai se construindo uma cadeia de significantes, isso o Lacan que fala, né? Que vai construindo uma cadeia de significantes, né? O Freud falava que vai construindo um discurso, né? Uma palavra traz outra palavra, e o Lacan deu esse nome de cadeia de significantes. E ali o sujeito aparece dizendo seu próprio desejo, que é a pérola, né, que nós estamos procurando através dos sonhos. Em relação aos sonhos, no trabalho do sonho, você vê a condensação acontecendo, né, esse verbo tank, né? A condensação seria aquele aglomerado de várias palavras que vai sendo deslocadas em uma só. Né? Então, uma frase ou uma palavra fala-se de várias coisas. Por isso que a gente sempre pergunta, né, para o sonhador, e isso? E aquilo, né, que ele vai trazendo, você vai pontuando. Então, essa condensação é um mecanismo de linguagem pelo qual o conteúdo manifesto do sonho aparece como uma versão condensada ou abreviada dos pensamentos latentes. Então, à medida que o sonhador vai contando o seu sonho, ele vai trazendo essas condensações, algo abreviado. E o deslocamento é um mecanismo também de linguagem e é feito da censura, como também acontece na condensação, e opera de duas maneiras: pela substituição de um elemento latente por um outro mais remoto, mudando o acento de um elemento importante para outro sem importância. Então, você pergunta para o sonhador que está contando o sonho, mas a que você associa esse sonho? Ah, eu não acho que não tem nada de importante nele, não. Aí você faz mais uma pergunta, por exemplo, mas o que te chama a atenção nesse sonho? Ah, eu achei interessante aquele carro lá do sonho. Então, aquele carro está condensado ali, né, no significante carro, algo a mais. Então, a gente vai trabalhando aquilo até aparecer o que realmente estava condensado ali. Bom, então, antes de passar para Lacan, vamos dar uma paradinha aqui. Para a gente conversar um pouquinho sobre tudo isso.
E aí, o que vocês acharam de tudo isso aí? Muito bom, né? Recordar, rever, e acrescentou muito a questão da pesquisa, isso que você falou aí do sonho, que tá, esse título não está muito adequado, né? Uhum. Real, né? Porque ele relata todo um trabalho, né? E uma necessidade mesmo de ajudar o paciente a interpretar o sonho dele, né? Exato. É uma luta, na verdade, né? É um trabalho intenso, né? E é muito interessante que tem um texto do Freud que ele vai dizer assim, se não me engano, é em 1912, sobre recomendações aos médicos. Então, ele vai dizer o seguinte, que não adianta só o paciente falar do sonho, né? Ou de algum ou fazer alguma relação com aquele sonho, no sentido assim, sem escapar, né, aquela palavra que estava realmente escondida ali. Então, por isso que é muito importante o sonhador topar com aquilo que talvez mais incomoda no sonho e associar aquilo, até que apareça realmente o desejo relacionado àquilo. E aquele desejo, ele pode ressignificá-lo ou também não querer saber mais dele, né? Por exemplo, o paciente às vezes chega no consultório, na sua clínica, e fala assim, eu sonhei um sonho horrível, eu não quero te contar esse sonho, eu quase não vim hoje, porque eu não queria te contar esse sonho. Aí você brinca assim, né, para dar uma relaxada, tipo, se você não queria vir para não contar um sonho, então deve ser um sonho muito importante, hein? Talvez valha a pena contar, mas sem insistir muito, porque se você insistir muito, como diz o Freud, o inconsciente insiste, que nós estamos do lado do inconsciente, o analista, né? Mas o eu resiste. Quem resiste é o nosso eu, e o inconsciente está sempre insistindo. E aí, do lado do inconsciente, você vai insistir. A hora que você tiver a vontade para contar o sonho, eu estou aqui para escutar. Não, então deixa eu contar então. Né? Aí o paciente, a hora que você fala isso, parece que tira a censura, né? Aí, não, então pode cantar. É exatamente isso, até engraçado, a gente lembra de várias cenas, né? Você lembrou de algum? Porque também, quando ele está fora da análise, lá fora já teve caso de dizer assim, todo mundo me fica insistindo para falar isso, não falo. Uhum. E quando chega lá, né, a gente diz assim, você fica à vontade, a hora que você quiser dizer, esse espaço é seu, esse lugar é seu, você, né, pode dizer, pode não dizer. Parece dar uma relaxada nele assim, né? Tira aquela tensão de ter que dizer. Aí o eu dá uma afrouxada e começa a falar, né? Porque nada gosta de ficar sob pressão, né? Muito menos o eu, né? Exatamente. Ainda mais o eu que só quer prazer, não é? Adora. Então, não quer falar daquilo que compromete. E aí ele vai dizer assim, que para haver uma elaboração desse dizer, é muito importante o sujeito topar com aquilo, com aquela fala, assumir que aquilo que não queria ser dele, que é dele, assumir que aquilo é dele, né, do sujeito, e depois elaborar, né, que o Lacan vai dizer, ver, elaborar e concluir. Né, são 3 tempos de uma sessão de análise. E o Freud vai falar disso também, lá em 1912, né? Então, você tem que topar com aquilo que te incomoda, aceitar que ele é seu, para depois você dar um outro sentido, uma outra significação para ele, que vai além do sentido, né? Uma ressignificação, uma nova forma de dizer ou de conviver com aquilo, ou não querer mais saber daquilo também, né? Uma vez eu estou me lembrando aqui de uma paciente, ela chegou no consultório e falou assim, hoje eu não queria vir aqui de jeito nenhum. Eu falei assim, o que aconteceu? Porque eu tive um sonho horrível com você que estava no meu sonho. Logo eu imaginei, né, Cixa, deve ter coisas sexuais aí, né, imaginei eu. Aí ela falou assim, o que é? Como que é o sonho? Eu tô com uma vergonha de te contar, ainda bem que eu tô me dizendo, fica mais fácil. Eu falei assim, fica à vontade, eu sou só sua analista aqui, fica à vontade.
Aí ela começa a contar que ela tinha sonhado que estava fazendo sexo comigo e que estava muito prazeroso. E ela ficou com muita vergonha, né, de me contar isso. Aí eu perguntei, né, o que mais que tinha no sonho. Aí ela fala de algumas outras coisas, mas não tinha muito sentido, assim. Na verdade, a questão era esse encontro com o analista sexual, né? Aí eu pergunto para ela, né, que mulher é essa que está encontrando com uma outra e que está tendo muito prazer? Porque nós estamos no lugar lá, né, que Lacan diz, né, do objeto A, que você instiga o desejo, não é? Eu falei, uai, será que sou eu mesma? Aí eu, né, eu pus, aham. Ah, mas então não era você, sou eu? Mas o que quer dizer isso? Eu falei assim, o que você acha? Duas mulheres tendo prazer sexual, prazer com o seu próprio corpo. E uma das mulheres que fala disso aqui é uma mulher que detesta ter prazer com o corpo. O que você acha que está acontecendo, então? Através do sonho está te trazendo alguma coisa. Aí ela deu uma risada, ela fez um xiste, né? Falei assim, nossa, eu já sei. Você acredita? Ela contou que ela tinha uma frigidez sexual de 20 anos com o marido, ela não tinha prazer com o marido, transava só por obrigação. Assim ela dizia, né? Que era só por obrigação. E que ela tinha tido prazer com o marido numa noite anterior. Aí depois ela bloqueou de novo, porque ela sonhou comigo tendo prazer sexual. Aí eu vou levando assim, né? Pontuando as duas mulheres, ela, né? Ali, a analista é ela mesma. E aí ela chega à conclusão que realmente ela estava aceitando o corpo dela, né? E que realmente essa mulher que ela me colocou no lugar, era o outro lado dela, da mulher que desejava ter prazer. Então foi muito bonito esse sonho dela, né? O reencontro dela com a própria mulher dela, né? Podendo ser mulher, inclusive ter prazer sexual, né? Que é uma coisa que ela não se permitia. E aí, a partir desse sonho, ela traz lembranças de assédios sexuais de tio, de avô, e coisas que ela nunca tinha falado em análise, já fazia mais de 6 anos que ela estava na análise. E a análise dela, a partir desse sonho, mas assim, ó, foi o que foi, sabe? E aí ela começou a trazer várias questões, né, que ela tinha como mulher, e ao mesmo tempo várias lembranças e dando ressignificações para essa questão, principalmente da ordem sexual. E ela mudou, até aparentemente, assim, como mulher, fez uma mudança que todo mundo falava, nossa, o que você está fazendo, que você está tão diferente, nossa, você está tão assanhada, falava para ela, e ela, ai, que ótimo. Então, assim, ela fez uma mudança, um giro, né? Aquele giro, né, que Lacan fala, ela fez aquele giro no posicionamento em relação ao desejo dela de ser mulher, né, dessa demanda de ser mulher, e ao mesmo tempo também um posicionamento diferente como profissional, porque aí ela começou a se valorizar como mulher e como profissional. Né, a relação dos filhos também melhorou, porque ela tinha uma filha que ela vivia brigando com a menina, que na verdade era a menina dela, né? Eu já tinha pontuado algumas vezes sobre isso, mas ela não entendia, porque ela ainda estava amarrada num bloqueio ali como ser mulher, né? Então, tem alguns casos que surpreendem, né, assim, alguns momentos da análise. Vocês gostariam de fazer algum comentário? Então, eu estou dando esse exemplo para mostrar assim, que o sonho é do sonhador mesmo, né? A liberdade, né, de expressar. É um segredo, né, para a pessoa ir desbloqueando e realmente o tratamento ter essa lógica, né, de descoberta, né, de encontro, de abertura para aprender. Exato. Porque uma pessoa que é abusada, em geral, né, isso é muito frequente no consultório, né, o abuso
sexual precoce, a incapacidade, a dúvida se eu sou mulher mesmo, se eu gosto de mulher ou se eu gosto de homem. É muito frequente, né? Não consigo. A gente vê isso de uma forma assim, e agora, no meio religioso, então, o negócio é muito proibido de falar, é assustador como as pessoas são mais doentes. Com certeza. É muito recalcado, né? E aí a gente dá razão para Freud, né? Colocar a neurose obsessiva e as práticas religiosas. Porque o negócio está junto mesmo, né? Uma incapacidade e uma fuga da realidade, né? E isso deixa a gente, assim, abismada, né? Quando o paciente começa a ter insights e a fazer essas associações e entrar no processo de libertação mesmo, né? Exatamente. E a gente tem que apostar na transferência, né? Porque realmente o sujeito não está transferindo com você, Rita, com você, Vanice, com você, Cátia, com você, Elci. Está transferindo naquele suposto saber que você pode ter para ajudá-lo, né? Sua pessoa não existe ali, né? Então, quando o sonho traz um sonho desse tipo, não é você a pessoa erótica que ela estava transando, né? Com ela mesma, né? Esse encontro da mulher dela com ela mesma. A Rita dizendo aí a questão religiosa, tá me ouvindo? A semana passada eu vivi uma situação assim no consultório. Pode compartilhar isso aqui, né? Lógico, é fechado o nosso grupo. Depois vai ter o vídeo gravado, mas é só entre nós. Ele não vai ser publicado no YouTube. Eu tenho uma criança de 8 anos e a mãe ligou desesperada para mim. E elas são, assim, evangélicas, né? A questão religiosa é muito forte na família. E a criança, ela não tinha trago isso no consultório para mim, não. Primeiro ela falou com os pais, ela chamou o pai e a mãe, ela tem 7 ou 8 anos, acho que são 8. E falou com eles que tinha uma coisa muito séria para contar. E quando a mãe foi ouvir, ela disse que estava tendo sonhos comigo, sabe? Sonhos comigo, que estava me beijando, né? E a mãe ficou desesperada. E que estava beijando também o pastor da igreja. Aí foi o pior de tudo, porque a mãe ficou enlouquecida. Beijando o pastor da igreja, beijando meninas. Aí ela veio falar comigo, aí você vê como é que tem a influência da mãe. Ela tem muita questão com essa mãe, sabe? O pai é um pouco ausente, moram junto, mas é um pouco ausente. Então, a mãe acaba dominando muito aquilo ali. Aí você já pode imaginar, né? Aí ela chegou no consultório, a menininha, né? Aí a mãe me ligou um dia antes, mandou uma mensagem e tal, e eu falei assim, vamos marcar para a gente conversar, e deixa ela trazer isso para mim, né? Deixa ela trazer do jeito dela. Mas ela ficou com tanto medo da menina não me contar aquilo, e ela instruiu do jeito que a menina tinha que falar. Aí, assim, foi tão engraçado. Ela chegou, abriu a porta, assim, ó. Abriu a porta e falou assim, eu queria te falar uma coisa. Aí eu falei, oi, tudo bem? Bom dia. E ela foi contando, sem ponto, sem vírgula, assim, ela não respirava para contar. Mas, assim, era tudo... Sabe o que a mãe tinha me falado no dia anterior? Era exatamente a reprodução do que a mãe tinha me dito. Aí eu vi que se fosse ela, não sei se ela me contaria daquele jeito, sabe? E a mãe Mas ficou muito talvez preocupada. também o jeito que ela deu conta de falar para você, porque para ela com certeza estava muito angustiante, né? Falar disso ali. Mas ela não contou do beijo comigo, não. Isso a mãe que contou. Até hoje ela não contou, também estou Não quieta. contou ainda. Amanhã eu atendo ela de manhã. E ela não contou até hoje. E a mãe, toda vez, ela contou, ela fica ansiosa, né? Aí eu falei, fica tranquila, a gente vai, né? Vamos ver o que ela vai trazer. Mas é essa questão aí, sabe? E a questão religiosa é muito forte, ela fica com muito medo do pastor saber, ela quer contar para o pastor, quer que a menina conta. Uma pressão, sabe, na cabeça. Eu falei com ela, ela é uma criança, né? A gente precisa de ter tempo para poder trabalhar isso com ela, né? Paciência também. Você tem bonecas no seu consultório? Bonecas de pano? Tenho. Que às vezes ajuda, né? Fantoches.
interessante, você falou em fantoche, em boneca hoje, tive uma experiência também, assim, e eu já estou em supervisão desse caso, e até o meu supervisor falou assim, nós vamos estudar mais esse caso, todos nós, porque nós somos 3, né? Uhum. Mas hoje foi muito forte uma criança de 9, não, está com 7, não, mais ou menos, de 7 a fazendo 8 anos. Ela não queria entrar hoje para a sessão, e, na verdade, essa menininha, eu atendi ela com 5 anos de idade. Antes de ir para a Malásia, eu atendi. Uhum. A mãe trouxe, ela estava tendo muito vômito e evitando comer, e era um problema que teve na escola, né? E tipo aquele do texto, debate-se numa criança. Uhum. É aquela situação, assim, parece que concreta, entende? Uhum. Aqueles conflitos ali de desejo com o pai, né, de desejar, e o pai bater. Desejos edípicos, ao mesmo tempo sadomasoquista, né? Aí, a hora que ela falou que não queria ficar e não queria ir para a sala, eu falei para a mãe, entra com ela. A mãe entrou. Aí eu olhei para ela e falei, agora a mamãe vai embora, e nós duas vamos ficar juntas. Não, não vai não. Segurou na mão da mãe. A mãe olhou para ela e falou assim, você vai ficar e eu vou sair. E aí eu fui na porta, abri, a mãe saiu, ela ficou sentadinha lá, mas com a cabeça abaixada, não queria falar. E eu sei que eu sentei lá no lugar onde a gente senta sempre, né? Porque é a terceira sessão dela, depois dessa volta. Aí ela não quer conversar, eu começo a mexer nas coisas lá dos animais, eu pego a raposa, que é uma peça de montagem, e eu cheguei lá perto dela, no sofá, e comecei a conversar com a raposa, como se ela estivesse me respondendo, né? Uhum. E parece que ela achou aquele negócio interessante. E aí eu falei, o que é que você gosta mais de brincar? Ela falou, de boneca. Falei, e dentro daquele baú tá cheinho de boneca, você não quer ver? Ela falou, e eu gosto da Barbie. Falei, pois é, então abre, se você quiser abrir a caixa, você pode pegar a Barbie. Aí ela pegou e abriu e achou a Barbie, que é grávida. Uma Barbie grávida de bebezinho dentro, né? Sei que ela saiu da sessão rindo, e foi dentro de 5 minutos, foi nos últimos 5 minutos da sessão, de terminar a sessão, que ela fez isso tudo, né? Saiu lá fora, já falou para a mãe que ia voltar. A questão porque tem alguma coisa. Eu apliquei um testezinho nela, o HTP. Veio muito a questão da sexualidade muito aflorada. Na história, na anamnese, como na história das entrevistas que eu fiz, realmente não apareceu nada concreto, sabe? Assim, de alguma coisa que a envergonhasse tanto. Mas tem alguma coisa, sabe, que a impede que está ligada a todas essas fantasias, né, da época, essa resolução aí edipiana, né? Mas parece que concretamente não tem nada ainda, né? Como já acontece da mãe chegar e falar, minha filha está sendo abusada pelo vovô, né? E embora sejam evangélicos, e já aconteceu muito, né? Da mãe verbalizar. Mas a criança mesmo é mais a brincadeira que aparece, né? É mais a fantasia, né? Talvez. Ligada a alguma fantasia edípica que ela não está dando conta de falar sobre isso ainda, né? Isso. Mas através das brincadeiras, de histórias, ela vai te contando, né? Você pode também perguntar para ela qual história que ela gosta das histórias, né? Geralmente, nessa idade, aparece muito a história da Branca de Neve, que vai falar exatamente sobre os conflitos edípicos, né? E a passagem da menina para a adolescência, né? Posso continuar, então? Mais alguma questão? Tudo certo? Então tá.
Bom, então nós não podemos deixar, né, de falar um pouquinho sobre as contribuições de Lacan a respeito desses estudos sobre o inconsciente. Então, Lacan traz uma frase lá no Seminário 11, muito importante, né, de um estudo que ele está fazendo também desde o início sobre o inconsciente, e ele deixa claro o seguinte, que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Por que que o inconsciente é estruturado como uma linguagem? Porque aqui ele já está falando da singularidade do inconsciente e a singularidade da linguagem e também da estrutura universal da linguagem e da estrutura universal de uma organização do inconsciente. Como Freud já dizia, para se ter um Das-Iambewusst, você tem que ter uma história, e você também tem que ser banhado pela linguagem, né? O sujeito já tem que estar falando, ou fazendo gestos, né? E outras formas de expressar com a linguagem. Então, na instância da letra, ele assimila estes mecanismos de linguagem, condensação e deslocamento, a metáfora e metonímia. Mais tarde, ele vai falar dessas diferenças, né, da metáfora e metonímia, relacionado com a condensação e deslocamento. E Lacan, ele bebeu na fonte da linguística, que o Freud não teve essa oportunidade. Vocês sabem que Saussure, que é aquele que escreveu um tratado sobre a linguística, o filho dele fazia análise com Freud, mas ele não conheceu Freud, nem Freud o conheceu. O Lacan, ele deu ênfase, né, a importância naquilo que se aproxima do que seria uma suposta falha, o ato falho, os xistes e os lapsos. Tanto Freud quanto Lacan vai mostrar que uma falha na linguagem é um sucesso, quer dizer, do ponto de vista, né, dessa atualização do inconsciente. E que o inconsciente, a partir de Freud, é uma cadeia de significantes. Então, ele vai associar, né, pega emprestado esse conceito de cadeia de significante, e também vai na fonte, né, do Jacobson, para falar sobre a metáfora e a metonímia, que Jacobson já falava, né, já tem um estudo sobre a metáfora e metonímia, e ele dizia o seguinte, que a metáfora e a metonímia, ou dito de outra maneira, os efeitos de substituição e combinação do significante nas dimensões respectivamente sincrônica e diacrônica, elas aparecem no discurso. Então, tanto essa sincronia quanto a diacronia, né, do discurso, das metáforas, né, das palavras vão aparecer no discurso. Então, Lacan achou isso muito importante. E ele fala também que existe, né, no sentido de elevar a metáfora e metonímia à categoria da lei geral da linguagem, que ele vai dizer que se não tiver a metáfora e metonímia, não tem linguagem. Então, é muito importante que esses dois mecanismos, né, fazem parte de um discurso da linguagem. A metáfora é subordinada à metonímia, pois esta última garante a articulação da cadeia do discurso. Então, é como se fosse, né, um trem, né, que vai rolando, rolando, rolando para chegar em algum lugar. Chegou naquele lugar, depois, né, acontece alguma coisa, e no caso da metáfora tem uma substituição de palavras, né, ou de um texto, ou tanto o discurso falado como escrito, e continua formando outra cadeia a partir da metonímia, porque a metonímia é que faz a dinâmica da continuação, e a metáfora faz aquela condensação, né? A metonímia é responsável por fazer com que toda significação remeta a outra, então um significante vai remetendo ao outro, nessa dinâmica do significante, dessa cadeia, é dada pela metonímia. E deste modo a cadeia não para de se articular. Então, uma palavra vai articular a outra e até fazer uma metáfora. Bom, então, em relação a Ferdinand Saussure, ele não escreveu o texto, mas os alunos, né, participavam da aula dele,
e escreveram, né, se juntaram e elaboraram esse livro aí, Curso de Linguística Geral. E Lacan, ele vai, nesse texto, e vai estudar sobre a questão dos significantes. Só que Saussure dava mais importância, durante esse momento que ele faz esse seminário sobre um curso de linguística geral, sobre o significado das palavras, porque ele estava estudando a língua, né? E Lacan vai dar mais importância aos significantes. Como que o significante acontece, como que ele se estrutura, como se estrutura uma cadeia de significantes. Então, ele traz uma grande contribuição para a psicanálise, e Lacan pôde aproveitar disso e passar para nós, né? Bom, então, todo esse estudo existe hoje, né? O estudo da linguística, da análise do discurso. Quem tiver interesse, realmente são estudos maravilhosos. Bom, então, para nós continuarmos, né, tentando entender sobre a questão da psicanálise e do Iambevost, né, esse trabalho dos sonhos, nós vamos trabalhar o sonho da injeção de ímã, que Freud vai trazer no seu texto de 1900. Kátia, você acha... Cadê a Kátia? Kátia, você acha que consegue colocar para nós o sonho de Irma? Da injeção de Irma? A Kátia saiu, será? Bom, vocês estão com o texto aí, não estão? A Kátia conseguiu um PDF, que eu ia ler ali no livro, mas podemos ler juntos aqui no texto. Vocês podem abrir o celular de vocês, que vocês têm aí o PDF que a Kátia enviou, e seria muito interessante, antes de começarmos a falar sobre o sonho, a gente ler o texto juntas. O que vocês acham? Só o sonho, só a apresentação do sonho. Está aí no celular. Vamos fazer. Oi? Eu acho legal, vamos ver o sonho. Então, vamos lá. Eu vou colocar o texto aqui na frente. Consegue? Eu não vou estar vendo vocês, mas eu estou ouvindo normal, tá? Tá ok. O texto, eu estou no computador. Uhum. Esse sonho é fantástico, né? E o Freud, ele mesmo vai estudando, né, sobre o sonho, fazendo várias interpretações, porque era o sonho dele, né? Você acha que consegue, Rita, aí? Eu consigo. Você quer que eu leia? Pode ler. Para começar aqui do início, né? O Isso. salão. Uhum. Então, o Freud, ele sonha em 23 para 24 de julho de 1895. Depois ele vai apresentar isso em 1900, né? Isso. Então, ele diz assim, né? Um grande salão, numerosos convidados a quem estávamos recebendo. Entre eles estava a Irma. No mesmo instante, puxei-a de lado, como que para responder à sua carta e repreendê-la por não ter ainda aceitado minha solução. Disse-lhe, se você ainda sente dores, é realmente apenas por culpa sua, respondeu ela. Se o senhor pudesse imaginar as dores que sinto agora na garganta, no estômago e no abdômen, isso está me sufocando. Fiquei alarmado e olhei para ela. Parecia pálida e inchada. Pensei comigo mesmo que, afinal de contas, devia estar deixando de perceber algum distúrbio orgânico. Levei-a até a janela e examinei-lhe a garganta, e ela deu mostras
de resistências, como fazem as mulheres com dentaduras postiças. Pensei nisso mesmo, que realmente não havia necessidade de ela fazer aquilo. Em seguida, ela abriu a boca como devia, e ao lado direito descobri uma grande placa branca. Em outro lugar, vi extensas costas cinza esbranquiçadas, sobre algumas notáveis estruturas recurvadas, que tinham, evidentemente, por modelo, os ossos turbinados do nariz. Chamei imediatamente o Dr. M, e ele repetiu o exame e confirmou. O Dr. M tinha uma aparência muito diferente da habitual. Estava muito pálido, claudicava e tinha o queixo escanhoado. Tem alguém com o fone aberto, né? Escanhoado. Tudo bem? Calma aí, gente, eu tô... A Kátia. Tudo bem? É alguma coisa minha? Não. Aí. O som sumiu, né? Não tem som. Não estou. Rita, você está me ouvindo? Liga seu fone agora. Pronto. Deu certo? Parece, né? Deu certo. Então. É que houve uma interferência lá no computador da Kátia. Sim. Então, o Dr. M tinha uma aparência muito diferente da habitual. Foi aí que você parou. Isso. Estava muito pálido, claudicava e tinha o queixo escanhoado. Meu amigo Otto estava também agora de pé, ao lado dela. O meu amigo Leopoldo a auscultava através do corpete e dizia: ela tem uma área surda bem embaixo, à esquerda. Indicou também que parte da pele do ombro esquerdo estava infiltrada. Notei isso tal como ele fizera apenas do vestido. M disse: não há dúvida de que é uma infecção, mas não tem importância. Sobrevirá uma disenteria e a toxina será eliminada. Tivemos também pronta consciência da origem da infecção. Não muito antes, quando ela não estava se sentindo bem, meu amigo Otto lhe aplicava uma injeção de um preparado de propilos, ácido propiônico, trimetilamina, e eu via diante de mim a fórmula desse preparado, impressa em grossos caracteres. Injeções como essas não deveriam ser aplicadas de forma tão impensada, e provavelmente a seringa não estava limpa. Aí acaba aí o sonho. Esse sonho, isso mesmo. Aí ele vai fazendo algumas associações que eu fui marcando ali,
para a gente pensar na questão da condensação, do deslocamento, da metáfora e da metonímia. Você queria falar alguma coisa antes? Não, pode continuar. Ok. Bom, então vamos ver como uma casuística, né? Supõe-se que o nosso paciente está contando esse sonho para nós. Aí o Freud, ele vai nos trazer, né, algumas considerações no preâmbulo, na página 127 do meu livro. E ele fala que ele tinha uma preocupação com a melhora dessa paciente. Ele tinha atendido uma paciente, que ele chamou de Irma, aí, né? E ele tinha ficado muito preocupado com ela, porque ele não sabia se era uma histeria ou se era uma doença orgânica. E ele ficou assim descreditado com um dos colegas que ela tinha uma infecção no nariz, essa paciente, e ele encaminhou, né, para esse otorrino, esse amigo dele, e esse otorrino deixou gases na hora da cirurgia, tirou uma carne esponjosa do nariz dela e deixou gases lá no nariz, e aquilo virou uma infecção, e ele teve que conversar com ele para retirar os gases do nariz da paciente. Então, ele ficou muito chateado com isso, alguns dias antes dele ter esse sonho. Então, ele estava preocupado com a situação dele como analista, né, que estava, né, os colegas não confiavam muito na psicanálise ainda, né, que era algo assim iniciante, e ainda ele estava muito preocupado com essa cliente e achou que o colega tinha feito sacanagem com a paciente dele, né, que não levou em consideração que era uma paciente dele, e foi antiético com ela. Então, ele tinha acontecido isso na realidade antes desse sonho. Aí ele vai apresentar essa preocupação no preâmbulo do texto, né? Ele fala que ele era, né, assim, ele demonstra, né, ser muito, muito cuidadoso, ético, e para falar de tudo isso, de toda essa significação que esse sonho teve para ele dividiu o texto em 19 partes. Aí ele faz associações, faz comentários, né, faz uma construção teórica que vale a pena ler se vocês não leram ainda. É muito bonito o trabalho, aqui a gente vai só fazer um resumo. Então, ele vai mostrar, né, que esse sonho vai ilustrar o primeiro momento, né, o primeiro esquema sobre o aparelho psíquico, que tem uma consciência e percepção localizados em uma mesma extremidade. Então, a consciência e a percepção está localizada na mesma extremidade. Ele vai fazer nesses comentários. O que é percebido corresponde ao que é escrito no aparelho psíquico. E ele já tinha começado a falar disso lá para uma psicologia científica, naquele texto pré-psicanalítico. E aí ele fala de um segundo esquema do aparelho psíquico, que é a dissociação da percepção e da consciência, introdução de um escalonamento entre esses dois polos, diversos sistemas mnemônicos, né, de memórias, e que conduziu a Freud à questão da regressão. Então, ele tenta analisar, assim, que houve uma regressão, né, por parte dele, através desse sonho, que ele trouxe lembranças da vida dele também, e as preocupações que ele estava tendo com o cotidiano. E ele fala também, né, que nesse segundo esquema, não, esse aqui eu já falei, né, peraí que eu vou tirar esse. Ele estava tentando entender a estrutura de um sonho também. Então, ao mesmo tempo que ele associava questões dele, né, do desejo inconsciente, de ser um médico, um bom analista, né, de ser reconhecido pelos colegas, mas, ao mesmo tempo, ele estava tentando entender a estrutura de um sonho, que é a sua ligação com o desejo inconsciente. Aí ele visualiza um campo simbólico, né, repreende Irma por não ter aceito a solução, né, porque ele fala no sonho, né, que repreende a Irma por não ter aceito essa solução. E essa solução é uma condensação, né, que Lacan chama também de metáfora. Então, a Irma é uma condensação de vários personagens para Freud,
que fazem parte da sua história de vida. Aí, das mulheres, né? Aí ele vai lembrar da governanta, da amiga da paciente, da esposa, ele lembra também de uma cena da mãe com ele, né? Então ele faz uma condensação, né, nesse significante Irma, né, que veio como paciente dele no sonho, com as mulheres que cuidou dele na vida dele, e que estava presentificada também a Marta, que é a esposa dele. E vocês observam que a Irma percebe, né, que ao contar sobre a Irma, é como se ela percebesse no sonho que tinha algo assim que era insondável, assim, que não sabia o que era aquilo, né? E aí é o momento que ele vai falar, teoricamente, sobre o umbigo do sonho, que tem a ver com a incompletude da própria linguagem, que sempre vai faltar alguma coisa na nossa psique. Aí ele já está falando também do aparelho psíquico. Esse aparelho psíquico, onde se encontra o inconsciente, nos remete à incompletude, que a própria linguagem nos mostra isso. Por mais que você tenta falar alguma coisa, sempre vai faltar uma palavra para dizer sobre aquilo. Então, é muito rico esse sonho, né, que ele traz. E ele vai dizer também, né, dos homens que aparecem no sonho, o Otto, o Leopoldo, o Dr. M, e faz algumas associações. O Otto, aquele que se engana frequentemente, apressado, descuidado, que também era uma parte dele, que ele ficava muito focado, né, na descoberta da psicanálise, e se esquecia de si mesmo, né? A Marta sempre lembrava ele que ele tinha que comer, que ele tinha que descansar, né? E, ao mesmo tempo, aparece também no sonho outro homem, que é o lado dele cuidadoso, que ele era muito ético, cuidadoso com o lugar que ele estava atendendo, para as pessoas não escutarem, né? Então, aparece também isso no sonho. E o Dr. M, ele associa ao irmão mais velho, do primeiro casamento do pai, atribuía a ele os horrores infantis, porque ele tinha medo desse irmão, né, porque devido à questão do Édipo, ele tinha culpa, então ele achava que ou o pai ou o irmão ia fazer alguma sacanagem com ele, no sentido edípico, né. Então, essa tríade feminina tinha a ver com a questão da preocupação com a psicanálise e também a questão lá da garganta, né? Que vocês lembram que ele pede para abrir a garganta, para abrir a garganta, para abrir a boca, para abrir a garganta, que tinha a ver também com essa questão da sexualidade que ele estava construindo a teoria, e a preocupação dele também com a questão sexual dele. E a tríade masculina tem também uma função de lei paterna, né? Que ele vai associando. E a fórmula que ele fala, né, que ele fala para a Irma, a trimetilamina, aí ele vai estudar como uma condensação, um apelo à palavra, e como nos escreve Lacan, como uma representação, é uma metáfora, o enigma do inconsciente. Então, trimetilamina é uma palavra qualquer, é um significante, mas é algo que traz nessa palavra condensada, né, de uma forma metafórica, várias outras significações, né? Então, é o sujeito do inconsciente ali se manifestando através dessa palavra, algo que não tinha muita compreensão racional, né? Então, Freud conclui com este sonho que existe um desejo consciente, um desejo inconsciente no sonho. Esse desejo inconsciente no sonho é inacessível à consciência de uma forma imediata. Deixa eu até pôr aqui, imediata. Peraí só um minutinho. Que tem que haver um trabalho, por isso que ele vai falar da associação livre. Então, aquilo que o sujeito conta do sonho, só isso não é suficiente para falar que aquilo é uma representação do inconsciente. Tem que haver um trabalho para apresentar outras palavras para representar tudo que está ali no inconsciente, porque as palavras vêm condensadas, né? E o Freud também vai dizer que existe um conteúdo manifesto do sonho e um conteúdo latente do sonho. Então, isso que ele conta, né, do sonho é um manifesto, o latente é aquilo que vai aparecer com o trabalho do sonho.
E assim, de uma forma bem resumida, né, no capítulo 6 ele vai escrever como trabalhar os sonhos, e no capítulo 7 ele vai escrever sobre a estrutura do aparelho psíquico. Então, é uma forma, né, de dizer, assim, os capítulos importantes ali, né, trazidos, e onde ele escreve que nós não somos donos da nossa própria casa, né, diante dessa incompletude, diante dessa inacessibilidade direta a esse registro do inconsciente, isso que está recalcado, né, então, aí ele vai mostrar, através desses capítulos, que nós somos como se fosse um sujeito dividido, né, que depois Lacan vai formalizar isso, né, que nós somos um sujeito dividido. Um sujeito que tem uma consciência de algo e outro sujeito que vai aparecer a partir de um trabalho, né, que o sujeito traz das suas representações do inconsciente, das formações que se trazem, né. Bom, então, Lacan trouxe uma grandiosa contribuição sobre os estudos do inconsciente com a proposta de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, e toda a estrutura da linguagem que a experiência psicanalítica descobre no inconsciente, que é uma estrutura. Então, ele vai dizer que a linguagem é uma estrutura, mas que também o inconsciente é uma estrutura. Então, aqui aquela frase que Freud fala, né, que nós não somos donos da nossa própria casa, depois eu tenho que consertar aqui. E ele vai dizer depois também, a partir, né, de todo esse trabalho dos sonhos, dos atos vários, dos xistos, dos sintomas, que ele escreve um texto muito interessante, chama O Estranho, em 1919, que há um estranho em nós, e tudo que é estranho é familiar, né? Então, quer dizer que é algo que foi recalcado, quando aparece é estranho, vem de uma forma estranha, como eu contei do sonho para vocês, da minha paciente, como também o Freud conta do sonho dele, né? Umas figuras estranhas, uma palavra estranha, mas é muito familiar, porque faz parte da sua própria história. Então, isso é muito lindo, né? E aqui tem uma referência bibliográfica, a qual eu pesquisei para preparar esses slides. Ok, agora podemos falar um pouco sobre toda essa teoria, né? Temos mais um tempinho, se vocês quiserem fazer algumas considerações ou fazer alguma pergunta. Sim. Oi? Primeiro, desculpa, gente, eu estava logada em 2 aparelhos, aí deu interferência. Mas eu Tá. saí de um e acabou a bateria do meu tablet, por isso que eu saí. Ok. O deslocamento aí no caso do sonho da injeção de Irma, Uhum. a gente pode pensar quando ele vai transferindo ali para os personagens, né, vai andando, né, todos os Vai, conteúdos dele, né, isso. é Vai isso, o construir uma deslocamento? cadeia de significantes, né? A cadeia do significante aí, no caso, é o deslocamento? É o deslocamento, vai construindo através desse deslocamento de um significante para outro, até sair aquela palavra, né? Aquela palavra sem sentido, que era uma solução, olha para você ver, né? Era uma solução. E ele estava muito preocupado com a teoria da sexualidade nesse momento, né? Procurando uma solução para explicar sobre isso, né? Na teoria. E que precisava de convencer os colegas, né? O Freud tinha muita preocupação, assim, de não fazer a psicanálise só para ele queria compartilhar isso com as pessoas e gostaria muito que as pessoas entendessem o que ele estava falando, né? Por isso que ele teve algumas brigas com Jung, com Ferenczi, com Fliess também, né? O Fliess foi esse otorrino que operou a paciente dele e deixou as gases dentro do nariz dela. Aí deu uma rompida. Essa é a maior prova da questão da cientificidade, né? Uhum. Ele, de todo esse, que eu acho que veio de toda a medicina que ele estudou, né? Ele não era uma pessoa que
que era assim tão que não tinha um empenho, né, em tornar científico o trabalho dele. Ele precisava de comprovar primeiro, precisava de examinar, e deu a própria vida, né, para isso. Exatamente, né? E aparece no sonho Muito isso, ele lindo examinando isso. a paciente, né? A paciente é a própria psicanálise, né? Eu estou estudando um texto dele, dos diálogos dele com... Há muito tempo, né, que eu tenho esse grupo de estudo, para as pessoas que têm o aspecto religioso como importante para a vida pessoal, e a gente está trocando um pouco essas informações que ele passou. Inclusive, a Karen foi uma das tradutoras, né, do alemão para o português, das cartas do Pfister, né? E tem um momento que o Pfister olha para o Freud e fala: doutor Freud, eu acho que o senhor está enganado, eu acho que o senhor não é tão ateu como o senhor está falando, não. Porque a forma que o senhor fala do amor é algo, assim, muito cristão. Isso tem muito a ver com o próprio Deus mesmo. E é muito real isso, né? Porque essa associação, essa capacidade de estar com o paciente, essa situação transferencial nossa com o paciente, sem misturar com ele emocionalmente no processo nosso analítico, e fazer isso que você fez, né? Peraí, você não entrar numa situação de preconceito, né? Porque é o sonho dela, não tem nada a ver com você, né? Você está ali como um objeto para ela usar, não é isso? É, o objeto A que instiga o desejo do paciente, né? Então, e é muito lindo isso, né? Quando lindo. O Lacan fala da questão da linguística, tem um texto dele, ele fala muito da linguisteria, né? O Jorge deu um curso para nós falando sobre isso, né? Não é bem a linguística, né? Não é importante a linguística em si, né? Enquanto estudo da linguagem, mas é essa capacidade de pegar uma palavra e inventar a palavra, e por trás dela ter esses significados aí, né? Outras significações, né? Outras o significado da língua, o significação do sujeito, né? Do sujeito, é particular, né? É ali, é dele. Exato, isso mesmo. Mas que interessante esse grupo de estudo que vocês fazem sobre a leitura das cartas de Pfister. Até o Bruno, esse rapaz que me convidou para fazer parte, ele apresentou a tese dele de doutorado para isso, e eu participei, vi a apresentação dele de doutorado, né, para a banca examinadora. Então, e essas coisas é interessante. E eu, instintivamente, desde a minha adolescência, eu posso dizer que estudo Freud, porque comecei a estudar através da Melanie Klein, mas eu senti uma afinidade muito grande, né, com algumas coisas que hoje a gente está vendo que é concreto, porque existe tanto... Eu acho que mais o Lacan, né? Eu acho que o Lacan trouxe mais esse aspecto religioso, né, por ser de família tradicional católica, e trazer isso como algo fundamental, e não simplesmente como foi dito pelo próprio Freud, né, que ele estudava mais a questão religiosa, não era a questão do relacionamento humano, do relacionamento com Deus, que tem uma diferença, né, dessa imagem que a gente tem de Deus em função das coisas mal elaboradas pessoalmente, né, que é uma projeção simplesmente de uma imagem de um pai, que a gente vê claramente na vida das pessoas, que ainda não entrou no processo de elaboração e está no processo mesmo de projeção dessa imagem de pai, né? Deus não é um pai que criou o universo, é aquele pai dele, carrasco, só exige, só cobra, só aprisiona, só impede a pessoa de descobrir a própria natureza, né, pessoal? E o Freud era judeu, né? E os judeus... Tinha um conhecimento bíblico muito importante, e ele não foge disso em momento nenhum.
E ele fala mesmo contra esse aspecto religioso que aprisionava, né? Aquela alienação, né? A alienação religiosa que ele faz. Só que hoje eu tenho a liberdade de estudar isso junto com um psicanalista, entende? Isso para mim tem sido muito bom, né? Nesses últimos 2 anos. Qual que é o Bruno que você falou que fez um doutorado sobre isso? Tá desligado o seu fone. Bruno Albuquerque. Bruno Albuquerque. Ele está no SPO? Ele lidera um grupo, eu não faço parte desse grupo, que eu faço parte do grupo da François Doutor. Ele está liderando um cartel sobre religião e a psicanálise. Que legal. Eu vou pedir para ele enviar para nós esse doutorado dele. Eu gosto desse tema também. Eu ainda não tenho, né? Porque parece que está esperando ser aprovado, vai ser publicado, né? Mas vale a pena, sabe? Legal. E ele é um rapaz muito jovem. Inclusive, ele teve um problema sério agora, a irmão dele e a cunhada morreu ano passado, né, lá em Petrópolis, quando desabou a montanha. Ixi. Eles estavam dentro de casa. E ele até teve um período, e aí finalizando a tese, foi uma luta, e a gente ajudando ele, né? Ele pesado, né? Muito difícil, Mas é uma pessoa que eu acho que traz muita coisa, sabe? Porque é uma distância. O pessoal da IPA, aqui em Goiânia, a gente viu claramente, né? Existe uma distância e pronto, é radical. E, no entanto, eles são uma igreja, né? Porque eu olhei para o meu analista mesmo e falei, eu já tenho igreja, não preciso fazer mais outra. Hoje é o suficiente. Fizeram da psicanálise uma igreja. Bem, Freud tentou acabar com essa mais ainda, gente. Não teve jeito. Já tinha sido solidificada, né? Agora, uma outra pessoa também que é muito boa para falar sobre isso é a Karen, porque foi ela que traduziu as cartas. Que legal. Do Pfister, né? Para nós, brasileiros, né? A gente não tinha. A Karen tem um pezinho na Alemanha, né? Ela tem uma capacidade muito grande de tradução, né? Acho que não sei se é o pai dela, que é alemão, alguém da pai. família. O pai, né? Pai. Legal. Então é isso, minha gente. E você, Vanice, quer fazer algum comentário sobre o nosso seminário de hoje? É um seminário que abre, assim, várias portas, né? Você liga o seu foninho. É sempre muito bom, né? Porque a gente tantos olhares diferentes, né? A gente comunga da mesma ideia, da mesma questão de psicanálise, mas com olhares, assim, bem diferentes, né? A gente aprende muito umas com as outras, né? É isso mesmo. E a clínica é soberana nesse sentido, né? Nos traz um grande aprendizado, porque cada paciente é um paciente, cada sessão é uma sessão, não é? Na hora que você está esperando seu paciente, você fica pensando na sessão anterior, de repente ele chega com outra coisa ali. Cada paciente é uma sessão diferente. Não é? O Cátia quer comentar alguma coisa antes da gente encerrar? Tá tranquilo, Elci. Foi muito rico hoje, né? Contribuição da Rita aí com o aprendizado dela sobre a religião, né? Fazendo esse contraponto aí, né, da religião com a psicanálise, é importante a gente pensar sobre isso, né? Importante. E os sonhos, né? Então tá bom, meninas, até o próximo encontro, né, que daqui a 15 boa dias. Noite. Uma boa noite, um bom sono. Obrigada. Vai ser dia 28. Isso. Até. Eu estou com um problema, que talvez eu não vou poder, tá? Vou ter que assistir depois, uma reunião de família. Eu sou tia bisavó. E é o aniversário de um aninho do primeiro bisneto meu.
Oh, E eu acho que eu vou ter que ir, né? Eu acho que eu vou poder estar com vocês. Mas eu vou assistir depois, tá? tá bom. Vê se eles Me manda os antecipam. Vê se textos. eles antecipam. Pois é, mas não tem jeito. Né? Já está tudo Organizado. pronto, essas coisas, sabe? Ô, Rita, você mora em Goiânia. Isso. E você, Vanícia? Eu sou de Itaperuna. Ah, é Rio, né? Itaperuna é interior do Rio de Janeiro. Ah, tá. Mas é o mesmo lugar que mora o Eduardo? Não, Eduardo é mais interior ainda. Ah, é. Itaperuna é umas 9 horas, 8 Nossa, horas. Rio. Rio, Olha. Longe, hein? O pessoal lá da ESP fala assim, as meninas que moram no Rio, falam, quando dá vontade de faltar, eu lembro de você, que você anda isso tudo para chegar aqui. Eduardo também, deve ser mais ou menos isso, umas 8, 9, 10 horas da cidade dele. Talvez menos, Campo, acho que é mais perto um pouco. Esses todos moram longe. Então tá bom, gente. Boa noite. Você é de onde? Você é Minas? Eu sou mineira, mas eu moro na cidade franca do estado de São Paulo, atualmente. Poxa, conheço. Olha, já morei perto. Minha família, família, assim, na verdade é um primo que mora lá, mas é parentes do meu pai, sabe? Assim, parentes assim que chegaram no país e foram para Franca, mexe com plantação de café aí, né? Ah, que tem muito. Como que chama seu primo? O pessoal, eles... Levino é o sobrenome. Levin? Levino. Ah, Levino. Eu Aqui tem mesmo Levino. Nas fazendas aí, sabe? Mas faz muito tempo. Antes de eu sair do país, né? Que eu tive aí, que uma prima minha casou. Mas é uma cidade, assim, muito promissora, né? Muito, eu adoro Franca. Eu morei aí pertinho. Faz 30 anos que eu moro aqui. As fazendas, sabe? Eu tive em 2 fazendas aí, assim, lindo, tinha né? aqueles casarões ainda com porões. Esse primo meu tinha esses porões, sabe? Onde ficavam os escravos tudo lá, assim, ele deixou na íntegra, reformou e deixou aquele casarão, assim, que uma sala é quase que o triplo do meu apartamento aqui. Muito grande. Tem mesmo, ainda